Na festa de ano novo da nossa família, minha irmã se levantou e zombou. Esses são os filhos da minha irmã sem medalhas, sem talento, exatamente como a mãe deles. Depois apontou para a própria filha e disse, com orgulho venenoso, agora isso é o que eu chamo de sucesso. A sala inteira caiu na risada, meus pais, tios, primos, amigos da família, todos achando aquilo hilário. Eu apenas sorri, ergui minha taça e declarei calmamente, um brinde. Esta é a última vez que qualquer um de vocês vai nos ver. O riso morreu na hora. Minha mãe franziu a testa, meu pai resmungou algo sobre eu ser dramática, e Vitória, minha irmã, apenas revirou os olhos, certa de que eu voltaria atrás como sempre. Mas dessa vez, eu não voltaria. Levei Emma, de 12 anos, e Lucas, de 9, até o carro. Dirigimos em silêncio. Emma olhava pela janela com lágrimas escorrendo, Lucas se encolhia no banco de trás, tentando desaparecer. Mamãe, a gente nunca mais vai voltar lá? Ela perguntou, a voz trêmula. Nunca, prometi. 1 hora depois de chegarmos em casa, meu celular vibrou. Era uma mensagem de Vitória. Você ainda vai pagar a faculdade da minha filha, né? Fiquei olhando para a tela por um longo tempo. 3 anos antes, quando o casamento dela desmoronou e ela ficou sozinha com uma adolescente, eu havia prometido cobrir todas as despesas da faculdade de Sofia. Na época parecia certo, eu tinha condições, ela não. Mas agora, depois daquela noite, algo em mim tinha mudado. Abri o laptop. Trabalho há 15 anos com planejamento patrimonial e consultoria financeira, e construí, em silêncio, uma carreira sólida. Fui eu quem criou e abasteceu o Fundo Universitário de Sofia, com mais de $200 mil. Fiz 3 ligações, para meu advogado, David Shen, para minha assessora financeira, Patrícia Monroe, e para o setor de admissões da Universidade Cornell, onde Sofia havia sido aceita. Depois, respondi a Vitória com uma única palavra, não. O celular explodiu em ligações e mensagens dela, dos meus pais, de primos distantes. Bloqueei todos. Na manhã seguinte, levei Emma e Lucas ao restaurante que eles mais gostavam. Pedimos panquecas com gotas de chocolate e falamos sobre tudo, menos sobre a festa. Posso dizer uma coisa? Perguntei, observando-os colocar calda nos pratos. Tenho orgulho de vocês, dos dois. Emma hesitou, mas a gente não tem medalhas. Eu segurei a mão dela. Você toca piano lindamente, aprendeu sozinha a compor músicas. E o Lucas construiu um robô com sucata que realmente se mexe e acende. Vocês são gentis, criativos, inteligentes. Isso não é nada? É tudo. Nos dias seguintes, sentei com meus consultores e reestruturei o fundo da faculdade de Sofia. O dinheiro continuaria reservado para educação, mas apenas em uma universidade pública do estado. Nada de escolas particulares, nada de Ivy League. Ainda era uma quantia generosa, suficiente para 4 anos com orçamento controlado, mas não o cheque em branco que Vitória esperava. A matrícula em Cornell custava mais de $60 mil por ano, e a universidade exigiria comprovação financeira até o fim de fevereiro. Era 2 de janeiro. E eu tinha acabado de redefinir os limites de uma vez por todas. Passei horas com Patrícia, minha assessora financeira, revisando cada detalhe. Ela me conhecia há 12 anos e já tinha presenciado de perto a dinâmica tóxica da minha família em alguns jantares desastrosos. Você tem certeza disso? Perguntou, embora sua voz mostrasse que ela já sabia a resposta. Tenho plena certeza, respondi. Quero tudo documentado, cada conversa, cada decisão, tudo respaldado por precedentes legais. Patrícia soltou um leve suspiro. Vitória vai surtar. Vitória vai aprender que ações têm consequências. Assinei mais um formulário, com a mão firme e decidida. Patrícia se recostou na cadeira, me observando com algo parecido com admiração. Nunca vi você assim. Você sempre foi tão complacente com eles. Eu era um capacho, corrigi. Há uma diferença entre ser gentil e ser pisada. Eu deixava que me humilhassem porque achava que, um dia, finalmente me enxergariam. De verdade. Agora sei que nunca vão. Eles não querem me ver. Querem apenas um figurante na história da Vitória, alguém que a faça parecer melhor por contraste. Os documentos de reestruturação foram finalizados em 5 de janeiro. Vitória recebeu a notificação oficial no dia 8.
Meu telefone tocou 17 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma. No dia 9, ela apareceu no meu trabalho. Melissa, minha recepcionista, me ligou em pânico. Ela está fazendo um escândalo na recepção. Chamo a segurança. Saí da sala e encontrei Vitória gritando com ela, o rosto vermelho, os olhos cheios de raiva. Alguns clientes na sala de espera filmavam com seus celulares. Você não pode fazer isso, ela berrou assim que me viu. Esse dinheiro é da Sofia. Você prometeu. Mantenha a voz baixa, respondi friamente. Você está incomodando meus clientes. Eu não me importo com seus clientes. Você está destruindo a vida da minha filha. Não estou destruindo nada. Ainda há dinheiro para a educação dela, só não em Cornell. Cornell é o sonho dela. Então ela deveria ter se inscrito para bolsas, como todo mundo. Ou talvez você devesse ter economizado para isso, em vez de presumir que eu bancaria o futuro da sua filha. A boca de Vitória se abriu em choque. Você é minha irmã. Família ajuda família. Família não zomba dos filhos dos outros. Família não ri quando crianças são humilhadas. Mantive o tom profissional. Você teve a chance de ser família. Escolheu a crueldade. Agora lide com as consequências. Mamãe e papai estão furiosos com você. Imagino. Que se juntem a você na decepção. Sofia se esforçou tanto para ser aceita. E pode continuar se esforçando numa universidade pública. Muita gente bem-sucedida se formou em escolas assim, Vitória. Ou isso não é prestigiado o suficiente para você? Os olhos dela se estreitaram, cheios de ódio. Você é invejosa. Sempre foi. Tem inveja porque a Sofia é melhor que seus filhos medíocres. Algo gelado se instalou no meu peito. Saia do meu escritório. Se voltar, mando te prender por invasão. Você não pode. Posso, sim. Melissa, chame a segurança, por favor. 2 seguranças chegaram em poucos minutos. Vitória saiu gritando ameaças pelos corredores, dizendo que eu me arrependeria, que me processaria por tudo, que morreria sozinha e miserável. Fechei a porta do escritório e fiquei sentada por um momento. As mãos tremiam não de medo, mas de alívio. De uma satisfação profunda, por finalmente estar de pé, defendendo a mim e aos meus filhos. Mais tarde, meu advogado, David, me ligou. Soube do incidente. Temos as filmagens de segurança. Ótimo. Guarde-as. O advogado da Vitória entrou em contato. Estão ameaçando processar por quebra de contrato verbal. Deixe que tentem. Tenho 3 anos de e-mails e mensagens em que ela chama meus filhos de burros, preguiçosos e inúteis. Tenho registros de cada comentário cruel, cada comparação, cada vez que usou a Sofia para rebaixar Emma e Lucas. Também salvei o vídeo do ano novo antes que meu primo apagasse. Se quiserem ir ao tribunal, estou pronta. David riu baixinho. Era isso que eu queria ouvir. Vou preparar nossa resposta. Naquela noite, Emma me encontrou na cozinha, encarando o laptop. Mãe, você tá bem? Fechei o computador e a abracei. Tô melhor do que nunca. Cansei de deixar que nos tratem mal. A tia Vitória foi no seu trabalho? Foi. Tava brava por causa do fundo da faculdade da Sofia. Por que você mudou? Olhei para minha filha tão inteligente e sensível, com apenas 12 anos. Mudei, sim. Porque não vou recompensar quem machuca vocês. A vovó já me chamou de medíocre, Emma murmurou. Ano passado, depois do meu recital. Disse que eu devia desistir do piano porque nunca seria tão boa quanto as outras crianças. Meu coração se partiu. Você nunca me contou isso. Não queria te deixar triste. Você sempre ficava estressada depois das visitas. Eu ficava porque estar perto deles era exaustivo. Sempre pisando em ovos para evitar alguma crueldade. Segurei o rosto dela com as mãos. Você não é medíocre, Emma. Você é excepcional. E sua avó está errada sobre tudo que realmente importa. Ela me abraçou com força, chorando baixinho. Quanto sofrimento meus filhos tinham carregado,
tentando me proteger da verdade sobre a minha própria família. Lucas apareceu na porta, com um robô nos braços. A gente nunca mais vai voltar? Nunca, prometi mais uma vez. Acabou. Não vamos mais conviver com quem nos faz sentir pequenos. Meu celular continuava tocando de números desconhecidos. Ignorei todos. Em vez disso, me concentrei nos meus filhos. Passamos a semana entre o Natal e o Ano Novo fazendo tudo o que eles queriam. Fomos a museus, ao cinema, e ao parque de trampolins que Lucas tanto pedia. Emma e eu passamos uma tarde inteira numa loja de música. Ela experimentou vários teclados até encontrar um que fez seu rosto se iluminar. Comprei sem hesitar, junto com o software de composição que ela sonhava em ter. Sério? Ela perguntou, quase sem fôlego. Sério. Quero ouvir o que você vai criar. No dia 6 de janeiro, minha mãe apareceu no meu escritório. Melissa me avisou, a voz tensa, tem uma mulher aqui dizendo que é sua mãe. Diga que não estou disponível. Ela disse que vai esperar. Então vai esperar muito. Pela janela, observei minha mãe andar de um lado para o outro na recepção por 20 minutos, até finalmente ir embora, furiosa. Na manhã seguinte, ela voltou dessa vez com reforços, minha tia Linda e minha prima Raquel. Formaram uma pequena delegação no saguão, falando alto sobre filhas ingratas e deveres familiares. Liguei para a segurança do prédio. Há 3 mulheres assediando minha equipe e perturbando os outros escritórios. Por favor, tirem-nas daqui. O rosto da minha mãe ficou roxo quando o segurança se aproximou. Ouvi sua voz subir em indignação. Eu sou a mãe dela. Ela não pode me mandar embora. Senhora, a senhora precisa se retirar, disse o segurança com firmeza. Isso é um absurdo. Nathalie, saia daí e me enfrente como uma adulta. Fiquei em silêncio dentro do meu escritório. Depois de alguns minutos, elas finalmente foram embora. Melissa apareceu na porta, visivelmente nervosa. Sinto muito que você tenha que passar por isso. Não peça desculpas, respondi. Você agiu perfeitamente. Hesitei por um instante e então decidi. Se alguma delas voltar aqui, pode chamar a polícia imediatamente. Vou registrar uma ordem formal de proibição de entrada contra as 3. As sobrancelhas de Melissa se ergueram. Uau, você está falando sério. Mortalmente séria. Elas já apareceram 2 vezes, atrapalhando meu trabalho. Não vou tolerar isso. Naquela noite, chegou uma carta registrada em minha casa. Abri e encontrei uma notificação do advogado da Vitória, exigindo o pagamento integral dos custos da faculdade de Sofia. O documento alegava que eu havia feito um contrato verbal e agora estava violando-o. O texto estava cheio de jargões jurídicos, nitidamente escritos para intimidar alguém sem advogado. Pedi a restauração imediata do financiamento para Cornell e, inacreditavelmente, uma compensação por sofrimento emocional e prejuízo a potenciais ganhos futuros. Eu ri alto enquanto lia. Encaminhei a carta para David com uma mensagem curta: resolva isso. A resposta dele veio em menos de 1 hora: com prazer. As 2 semanas seguintes foram um espetáculo jurídico à parte, que acompanhei à distância e com uma xícara de café na mão. David, ex-promotor e dono de uma mente afiada como lâmina, não tinha paciência para processos frívolos. Estava, na verdade, ansioso por um caso assim. A resposta que enviou ao advogado de Vitória foi, nas palavras dele, profissionalmente devastadora. Ele detalhou, com precisão cirúrgica, cada episódio de abuso e negligência documentado de Vitória contra Emma e Lucas, cada mensagem cruel, cada comparação humilhante, cada encontro de família em que ela usou a própria filha como arma para ferir os meus filhos. Também anexou o vídeo do Ano Novo, aquele que meu primo havia postado no Instagram. Eu havia baixado poucas horas após a festa, prevendo que desapareceria e, de fato, foi apagado no dia seguinte. O vídeo mostrava tudo: Vitória de pé, gesticulando com desdém teatral, a voz pingando desprezo, o riso cúmplice de todos, o rosto da Emma se desfazendo, Lucas tentando desaparecer ao meu lado. E então, minha fala calma, o brinde, e nossa saída digna enquanto Vitória sorria, convencida de sua vitória. David incluiu uma contrademanda por inflição intencional de sofrimento emocional contra menores, com Emma e Lucas como autores, representados por mim. Exigiu indenização, um pedido público de desculpas e uma ordem de restrição.
3 dias depois, o advogado de Vitória retirou o processo. Mas minha mãe tentou outro caminho. Passou a aparecer na escola da Emma, esperando na fila de saída. Na primeira vez, Emma me ligou chorando da secretaria. A vovó está aqui. Disse que só quer conversar, mas o diretor não deixa ela me levar sem sua permissão. Ótimo. Diga ao diretor que estarei aí em 10 minutos. Quando cheguei, encontrei minha mãe discutindo com o diretor e o segurança. Seu rosto se iluminou ao me ver, como se esperasse uma reconciliação emocionante. Nathalie. Finalmente. Diga a eles que está tudo bem eu falar com a Emma. Ela é minha neta. Não respondi, fria. Ela piscou, confusa. O quê? Eu disse não. A senhora não tem permissão para ter contato com meus filhos. Nem na escola, nem em lugar nenhum. Virei-me para o diretor. Quero registrar formalmente que minha mãe não pode buscar nem interagir com nenhuma das minhas crianças. Se ela aparecer novamente, chame a polícia. Você não pode fazer isso. Gritou minha mãe, a voz em histeria. Eles são meus netos. Olhei para ela, sem emoção. A senhora riu quando Vitória humilhou seus netos. Ficou bebendo champanhe enquanto eles tentavam não chorar. Meu tom permaneceu gelado. A senhora fez a sua escolha. Agora viva com ela. Eu não ri. Riu sim, ela retrucou. Está no vídeo. Quer que eu te mostre? A boca dela se abriu e fechou sem som. O diretor parecia extremamente desconfortável. O segurança mudou de posição, pronto para intervir se fosse necessário. Emma e Lucas são meus bebês, minha mãe tentou novamente, agora no papel de avó ferida. Eu os amo. Amor não humilha, respondi friamente. Amor não fica de braços cruzados enquanto alguém destrói crianças por diversão. O que você sente não é amor. É posse. Preenchi ali mesmo os formulários, listando minha mãe, Vitória e outros familiares como pessoas proibidas de ter contato com meus filhos. O diretor garantiu que a escola cumpriria as restrições à risca. Minha mãe saiu chorando, mas eu não senti nada além de uma satisfação sombria por ter protegido meus filhos de mais uma emboscada. No fim de fevereiro, o prazo para os documentos financeiros de Cornell expirou. Segundo minhas fontes, a filha da Melissa estudava lá e conhecia Sofia do colégio. A admissão de Sofia foi cancelada quando as provas de financiamento não apareceram. Vitória publicou um longo e venenoso desabafo no Facebook sobre irmãs ingratas e promessas quebradas. Eu nem cheguei a ver, mas 3 ex-amigas me mandaram capturas de tela, como se esperassem que eu me sentisse culpada. Eu não senti nada, só alívio. Finalmente, o cordão tinha sido cortado. Emma chegou em casa radiante após a aula de piano. A professora Rodrigues disse que estou pronta para o recital da primavera. Ela quer que eu toque uma das minhas composições. Abracei-a com força. Isso é incrível, meu amor. Ela disse que eu tenho talento de verdade, Emma murmurou, surpresa, como se nunca tivesse acreditado nisso antes. Eu sei que tem, respondi. Lucas entrou correndo na cozinha com seu robô na mão. Mãe, olha. Consertei o braço. Agora ele consegue pegar coisas. Observei enquanto ele demonstrava, o rosto iluminado de orgulho. Esse garoto, que um dia foi chamado de sem talento, havia aprendido engenharia básica sozinho, assistindo a vídeos no YouTube movido apenas pela determinação. Você é incrível, eu disse. Eu queria entrar no clube de robótica da escola, tudo bem para você? Perguntou tímido. Mais que tudo. Vamos te inscrever amanhã. Em março, chegou outra carta do advogado de Vitória, desta vez ameaçando um processo por sofrimento emocional e alienação familiar. A resposta de David foi rápida e implacável, uma notificação de cessar e desistir, detalhando cada ato documentado de abuso emocional cometido por Vitória, incluindo o incidente de Ano Novo capturado em vídeo. A ameaça cessou, mas o assédio não. Só mudou de forma. Macacos voadores, David os chamava. Gente que sua família manda para fazer o trabalho sujo. Parentes distantes que eu mal conhecia começaram a me enviar mensagens cheias de preocupação, pedindo reconciliação e perdão. Velhos amigos da família ligavam dizendo que eu estava sendo dura demais, que Vitória não quis magoar ninguém, que eu estava destruindo a família.
Você está acabando com seus pais, disse a tia Linda em uma ligação particularmente agressiva que eu atendi por engano. Sua mãe chora todo dia. Seu pai está com a pressão alta. Tudo porque você não sabe levar uma piada. Uma piada, repeti, fria. Vitória tem um senso de humor afiado. Sempre teve. Você é que é sensível demais. Ela chamou meus filhos de sem talento diante de todos, comparou-os com a filha dela e incentivou as risadas. Isso não é humor, linda. É crueldade. Ah, pelo amor de Deus. Crianças precisam ter casca grossa. O mundo é cruel. O mundo já é cruel bastante. O lar deveria ser seguro. A família deveria ser segura. Se você não entende isso, não temos mais nada a conversar. Desliguei e bloqueei o número. Mas as mensagens continuaram vindo. Sócio do meu pai, uma amiga do clube de leitura da minha mãe, até uma colega da faculdade com quem eu não falava há 8 anos me escreveu de repente, perguntando se eu estava bem e insinuando que talvez eu tivesse exagerado. Quanto minha mãe te pagou para me mandar mensagem? Perguntei. Silêncio. Depois veio a resposta. Ela só está preocupada com você. Bloqueei também. A enxurrada era cansativa. Todos os dias havia uma nova tentativa de me desgastar, de me fazer sentir culpada, de me convencer de que eu era o problema. Algumas mensagens vinham disfarçadas de preocupação, outras eram ataques diretos, me chamando de mesquinha, vingativa, cruel. Comecei a registrar tudo, cada ligação, cada mensagem, cada tentativa de contato. David sugeriu que seria útil caso precisássemos entrar com uma ação por assédio. Eles não vão parar, ele me alertou. Pessoas assim nunca param. Vão escalar até você ceder ou conseguir uma ordem de restrição. O que você recomenda? Perguntei. Documente tudo. Não responda nada. Deixe que cavem a própria cova. O clube de robótica virou o refúgio de Lucas. Os colegas não sabiam nada sobre nossa história, viam apenas um garoto inteligente e criativo que construía robôs incríveis. A capitã da equipe, Jenna, uma menina de 14 anos, tratava-o como um igual, pedindo sua opinião e aplicando suas ideias. A Jenna disse que meu sistema de engrenagens foi genial. Lucas contou um dia, vibrando de empolgação. Disse que eu penso fora da caixa. E é verdade, respondi, bagunçando o cabelo dele. O treinador Marcos quer que eu lidere o design do braço do robô de competição. Disse que eu tenho a melhor noção espacial do time. Ver meu filho florescer, cheio de propósito e confiança, fazia tudo valer a pena. Ele finalmente recebia o que merecia, reconhecimento, incentivo e fé em suas habilidades. As aulas de piano de Emma com o novo professor, Michael Harrison, do conservatório, abriram um novo mundo para ela. Ele a tratava como uma musicista de verdade, não como uma criança brincando. Passava exercícios desafiadores, apresentava novos compositores e a ensinava a explorar a emoção por trás de cada nota. Hoje ele me fez chorar, Emma disse após a terceira aula. Meu coração parou. O que aconteceu? Não de tristeza. Ele tocou uma peça de uma compositora chamada Caroline Shaw. Era tão linda que eu comecei a chorar. Aí ele disse, é isso que a música de verdade faz você sentir coisas que nem sabia que podia sentir. Emma sorriu. Ele disse que eu também tenho esse domingo. Que minhas composições fazem as pessoas sentir. Ela me mostrou a peça em que estava trabalhando uma mistura complexa de temas, ao mesmo tempo delicada e poderosa. Nas margens, o professor havia escrito, lindo fraseado aqui. Confie nos seus instintos, disse o professor Harrison. Isso é obra de uma compositora de verdade. Ele te chamou de compositora de verdade, eu disse, com a voz embargada de emoção. Ele disse que talento é comum, mas a capacidade de transmitir emoção através da música é rara, Emma contou, os olhos brilhando. E que eu tenho as duas coisas. Ela me olhou com um espanto terno. Ninguém nunca me disse que eu era boa em alguma coisa antes. Boa de verdade. Você é boa em tantas coisas, meu amor, respondi. Eu sei disso agora. Mas antes, tudo o que eu ouvi era sobre como a Sofia tirava notas perfeitas, vencia competições de debate e entrou em Cornell. Eu achava que sucesso era isso. Mas agora eu entendo, sucesso tem um rosto diferente para cada pessoa.
O caminho da Sofia não é o meu. E isso não faz o meu menos valioso. Através de conhecidos em comum, soube que Sofia havia se matriculado em um colégio comunitário, planejando transferir-se depois de 2 anos. Vitória tinha se mudado para a casa dos meus pais, incapaz de bancar o próprio apartamento. Minha mãe contava a quem quisesse ouvir que eu havia destruído o futuro da minha sobrinha por pura maldade. Às vezes eu me perguntava se algum deles se lembrava do que riram naquela noite, se alguma vez pensaram em como aquelas palavras tinham machucado 2 crianças que não fizeram nada além de existir. Provavelmente não. A primavera chegou, trazendo o recital de Emma. Ela usava um vestido azul escuro e apresentou sua composição original, uma peça melancólica chamada Invisível, com tanta emoção que vi pessoas na plateia enxugando lágrimas. Quando ela se curvou, o aplauso foi ensurdecedor. Depois, me encontrou no meio da multidão, sorrindo de orelha a orelha. Você ouviu? Eles amaram. Claro que amaram, respondi. Você é incrivelmente talentosa. Em abril, a equipe de robótica de Lucas chegou à competição regional. Eles não venceram, mas o robô funcionou perfeitamente, e os juízes elogiaram o design inovador dele. Lucas voltou para casa com uma medalha de 3º lugar e um certificado, que pendurou com orgulho no quarto. 100 medalhas, né? Disse ele, olhando satisfeito para o troféu. Eu apenas sorri. Nenhuma mesmo. Em maio, recebi um convite para o casamento da minha prima Raquel, uma das pessoas que haviam rido naquela noite. Respondi não sem explicação. Ela me ligou, confusa e magoada. Nathalie, o que está acontecendo? Somos família. Família não humilha os filhos uns dos outros por diversão, respondi calmamente. Aquilo foi há meses. A Vitória só estava brincando. Você é tão sensível. Você riu enquanto meus filhos tentavam não chorar. Isso não é sensibilidade. É consequência. Você vai jogar fora toda a nossa relação por causa disso? Eu não estou jogando nada fora. Só cansei de fingir que crueldade disfarçada de piada é aceitável só porque temos o mesmo sangue. Ela desligou. Eu deletei o contato e segui em frente. Mas o casamento de Raquel acabou virando um ponto de virada e não do jeito que eu esperava. Sem mim lá, a família aparentemente passou a recepção inteira falando sobre mim, sobre como eu tinha mudado, como eu estava fria, como eu abandonei todo mundo por nada. Soube disso por Kelly, uma velha amiga que tinha sido convidada e testemunhou tudo. Ela me ligou no dia seguinte, indignada. Nathalie, eles passaram horas te difamando. Sua mãe fez um discurso inteiro sobre filhos ingratos e famílias destruídas. A Vitória chorou no jantar de ensaio dizendo que você acabou com os sonhos da Sofia. Foi um pesadelo. Parece típico, murmurei. Mas nem todo mundo concordou com eles. A família do noivo estava lá e ficou claramente desconfortável. Algumas pessoas perguntaram por que você tinha cortado o contato. Quando sua mãe contou sobre o incidente de Ano Novo, várias pessoas ficaram horrorizadas. Sério? Perguntei. Sim. Uma das tias do noivo chegou a dizer, espera aí, ela insultou seus netos na frente de todo mundo, e você está brava porque sua filha os protegeu? Sua mãe tentou amenizar, disse que não tinha sido tão ruim, mas as pessoas tinham celulares. Alguém ainda tinha o vídeo do Instagram daquela noite, antes de seu primo deletar, e mostraram ali mesmo. Sentei pesadamente. Eles viram o vídeo? Viram. E Nathalie, é pior do que você imagina. Visto de fora, sem o contexto familiar, parece só uma mulher adulta zombando de crianças enquanto todos riem. A família do noivo ficou chocada. Ouvi a mãe dele dizer depois que a sua família tem sérios problemas de disfunção. Provavelmente a maior verdade dita naquela festa, respondi. Eu só queria que você soubesse que nem todo mundo acha que você está errada. Alguns de nós enxergamos o que realmente aconteceu. E, por mais que demore para dizer, me desculpa por não ter falado nada naquela noite. Eu devia ter dito. A ligação de Kelly significou mais do que ela imaginava. Eu vinha carregando o peso de ser a vilã da história da família, me perguntando se tinha exagerado, se estava sendo dura demais. Mas não estava. Eu tinha protegido meus filhos de pessoas que mostraram não ser dignas do coração deles.
Junho chegou com o recital de fim de semestre de Emma com o professor Harrison. O conservatório organizou o evento em um salão de concertos deslumbrante, com acústica perfeita e poltronas de veludo. Emma apresentou 3 peças, 2 clássicas e uma de sua própria composição. A peça original de Emma, intitulada Emergência, foi simplesmente deslumbrante. Começava suave e hesitante, crescendo lentamente até se transformar em algo poderoso e triunfante. A plateia permaneceu em silêncio absoluto enquanto ela tocava, e, quando terminou, o aplauso foi imediato e estrondoso. O professor Harrison levantou-se e aplaudiu junto com todos, o rosto radiante de orgulho. Emma fez uma reverência, o rosto iluminado, e me encontrou na plateia. Eu murmurei "eu te amo", e vi o sorriso dela se alargar ainda mais. Depois, várias pessoas se aproximaram de nós, outros pais, professores de música, até alguns alunos avançados do conservatório. Todos queriam parabenizá-la, dizer o quanto haviam se emocionado com sua performance. Sua filha tem um talento excepcional, disse uma mulher, apresentando-se como doutora Miranda Shen, professora de música na Universidade Estadual. Ela já considerou se inscrever no nosso programa de jovens compositores? Aceitamos alunos do ensino médio para um treinamento intensivo de verão. Os olhos de Emma se arregalaram. Sério? Sério, respondeu a professora, sorrindo. Ficarei feliz em enviar as informações. Trocamos contatos, e a doutora Shen passou mais 10 minutos conversando com Emma sobre teoria da composição e música clássica contemporânea. Emma ouvia com atenção absoluta, fazendo perguntas inteligentes e absorvendo cada palavra. No caminho de volta para casa, ela mal conseguia ficar parada de tanta empolgação. Mãe, você ouviu o que ela disse? Uma professora da universidade acha que eu sou boa o suficiente para o programa deles. Você é boa o suficiente. É mais do que boa o suficiente, respondi. A tia Vitória dizia que eu não tinha talento, murmurou Emma. Por anos, toda vez que a gente se via, ela comentava que eu estava perdendo tempo com música, que devia me concentrar em notas e debates, como a Sofia. Eu comecei a acreditar nela. Eu devia ter te protegido disso antes, falei, sentindo um nó no peito. Você nos protegeu quando mais importava, respondeu Emma, apertando minha mão. Obrigada por escolher a gente. No mesmo mês, a equipe de robótica de Lucas conquistou o 3º lugar na competição regional. O design que ele criou para o braço do robô foi citado pelos juízes como inovador e tecnicamente impecável. Ele voltou para casa com um troféu, uma medalha e um certificado, que organizou com cuidado na prateleira do quarto. O técnico Marcos disse que eu devia me inscrever no programa estadual de STEM no ano que vem, contou, orgulhoso. É competitivo, mas ele acha que eu tenho boas chances. Claro que tem, eu disse. O vovô dizia que eu era ruim em matemática, ele continuou, passando o dedo pela borda da medalha. Lembra? Ele me ajudava com o dever e ficava irritado, dizia que eu não me esforçava bastante, que eu era preguiçoso. Eu me lembrava. Meu pai nunca teve paciência com o que não vinha fácil, e fez Lucas se sentir burro mais vezes do que eu gostaria de admitir. Seu avô estava errado, respondi com firmeza. Você não é ruim em matemática. Só aprende de um jeito diferente do que ele esperava. Esse é o erro dele, não o seu. O verão trouxe novas oportunidades. Emma participou de um acampamento de composição musical na universidade local e floresceu entre outros jovens compositores. Lucas entrou em um programa de robótica de verão e voltava todos os dias empolgado, falando sobre servos e linguagens de programação que eu mal compreendia. Os dois pareciam mais altos, mais seguros. O olhar triste que carregavam naquela noite tinha desaparecido, substituído pela luz viva de crianças que finalmente sabiam o quanto eram valorizadas. Em agosto, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Demorei um instante para perceber que era da Sofia. Desculpa pelo que minha mãe disse no ano novo. Queria ter falado antes, mas ela não deixou eu te procurar. Estou na faculdade comunitária agora. É até bem legal. Tenho aprendido muito. Só queria que você soubesse que não te culpo por nada. Fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Sofia sempre estivera presa no meio da disfunção de Vitória, moldada pelos valores e prioridades da mãe de formas que nem eram totalmente culpa dela. Obrigada por me escrever, digitei de volta. Fico feliz que a faculdade esteja indo bem.
Você é sempre bem-vinda para conversar comigo, sem sua mãe por perto. Ela nunca aceitou o convite, mas o simples fato de ter me procurado já mostrava que algo havia mudado mesmo que só um pouco. Setembro trouxe o novo ano letivo. Emma começou o 7º ano e se inscreveu imediatamente no programa de música da escola. Lucas entrou no 4º ano e se matriculou na turma avançada de ciências. No dia 30, recebi um convite formal para a festa de 40 anos de casamento dos meus pais, uma grande celebração que eles vinham planejando havia meses. Joguei o convite direto na lixeira reciclável. Meu pai ligou no dia seguinte. Nathalie, precisamos conversar. Não, não precisamos. Você realmente não vai à festa de aniversário de casamento? Sua mãe está arrasada. Ela devia ter pensado nisso antes de rir dos próprios netos. Pelo amor de Deus, isso foi há 9 meses. Até quando você vai guardar esse rancor? Não é rancor, pai. É limite. Vocês me mostraram exatamente quem são e o que valorizam. Estou apenas acreditando em vocês. Vitória é sua irmã. Sofia é sua sobrinha. Somos sua família. Família não faz o que vocês fizeram. Família protege as crianças, não as humilha por diversão. Você está sendo irracional. Então acho que sou irracional. Adeus, pai. Desliguei o telefone e bloqueei o número dele também. A festa de aniversário aconteceu sem nós. Em vez disso, levei Emma e Lucas a um parque de diversões, onde passamos o dia inteiro andando em montanhas russas, comendo comidas caras e rindo até doer a barriga. Esse é o melhor sábado de todos, declarou Lucas, com o rosto todo lambuzado de algodão doce. Emma concordou, sorrindo. Muito melhor do que uma festa chata. Bem melhor, confirmei. Outubro trouxe um clima mais fresco e uma paz que eu não sentia havia anos. Eu havia parado de esperar que minha família pedisse desculpas ou mudasse. Parei de sonhar que um dia viriam meus filhos como eu os via, inteiros, dignos, valiosos. Eu simplesmente segui em frente, sem eles. A professora de música de Emma me chamou para uma reunião. Meu coração apertou, temendo problemas. Mas a senhora Rodrigues estava sorrindo. Emma tem um talento extraordinário, disse. Dou aula há 23 anos e raramente encontro alunos com o mesmo nível de compreensão intuitiva da composição. Você já pensou em aulas particulares com um professor mais especializado? Eu nem tinha considerado isso. Há um professor no conservatório que aceita alguns poucos alunos jovens por ano. Gostaria de recomendar a Emma, se você estiver interessada. Emma, o que acha? Perguntei. Seus olhos brilhavam. Sério? O conservatório? Na semana seguinte, nos reunimos com o professor. Ele ouviu Emma tocar 3 de suas composições, fez perguntas sobre o processo criativo e suas influências. Quando ela terminou, ele se recostou na cadeira e a observou com atenção. Você tem algo especial, disse ele. Algo que não se ensina, só se cultiva. Seria uma honra trabalhar com você. O nome dele era Professor Michael Harrison, e ele se tornou uma figura transformadora na educação musical de Emma. Ela parecia prestes a flutuar de tanta felicidade. No caminho de volta para casa, virou-se para mim com lágrimas nos olhos. A tia Vitória disse que eu não tinha talento. Sua tia estava errada sobre muitas coisas. Ainda bem que a gente foi embora. Eu também acho, meu amor. Enquanto isso, a equipe de robótica de Lucas começou a se preparar para a competição estadual. Ele passava horas na garagem que eu havia transformado num espaço de trabalho, ajustando e testando sua mais nova criação. Os professores me contaram que ele vinha se destacando em matemática e ciências, mostrando aptidão real para a engenharia. Em novembro, Vitória me enviou um pedido de amizade no Facebook. Recusei. No dia seguinte, ela mandou outro. Recusei de novo. No terceiro dia, criou uma nova conta e me mandou uma mensagem direta. Podemos conversar, por favor? Eu sei que errei. Sinto sua falta. Li a mensagem e a apaguei sem responder. Dezembro chegou junto com o primeiro aniversário daquele terrível ano novo. Emma e Lucas eram outras crianças agora, confiantes, seguros, florescendo de formas que antes pareciam impossíveis. Vamos fazer algo no ano novo?
Perguntou Emma. O que você quer fazer? Podemos ficar em casa e ver filmes? Só nós? Parece perfeito. Na noite de Ano Novo, fizemos pizza caseira, jogamos jogos de tabuleiro e assistimos à contagem regressiva na TV, aconchegados no sofá. À meia-noite, brindamos com cidra espumante. Aos novos começos eu disse. A sermos suficientes exatamente como somos, completou Emma. A família que escolhe a gente, disse Lucas, sério. Batemos os copos e, naquele momento, senti uma luz tranquila se espalhar dentro de mim. Aquilo era família. Aquilo era lar. Aquilo era o suficiente. Meu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Feliz Ano Novo, mana. Espero que esteja orgulhosa de destruir esta família. Li uma vez e bloqueei o número. As palavras de Vitória já não tinham poder ali. Quem era? Perguntou Emma. Ninguém importante, respondi, deixando o celular de lado. Agora, quem quer mais pizza? O ano que passou me ensinou algo essencial. Você não pode obrigar as pessoas a te valorizar, mas pode e deve se recusar a aceitar a desvalorização. Pode ir embora. Pode construir algo melhor. E, às vezes, o maior ato de amor é saber quando partir. Meus filhos entendiam isso agora. Viram-me lutar por eles, protegê-los, escolhê-los acima da obrigação, da culpa e da necessidade desesperada de ser aceita por pessoas que nunca me enxergaram de verdade. Aprenderam que o valor deles não depende da opinião dos outros nem mesmo da família. Especialmente não de uma família que os tratava como figurantes no teatro da própria superioridade. A música de Emma continuou a florescer. Os robôs de Lucas ficaram cada vez mais sofisticados. Ele fez amigos que valorizavam seu trabalho, teve professores que o incentivaram e, pouco a pouco, construiu uma vida que nada tinha a ver com a família que o havia rejeitado. Quanto a mim, descobri algo inesperado: liberdade. A liberdade de definir o que é família nos meus próprios termos. A liberdade de exigir respeito em vez de mendigar migalhas de aprovação. A liberdade de me afastar da toxicidade sem culpa. Vitória nunca recebeu o pedido de desculpas nem a reconciliação que esperava. Meus pais nunca recuperaram a filha submissa que haviam criado. Sofia nunca teve sua sonhada educação em uma universidade de elite financiada por uma tia que ela aprendeu a desprezar. Mas Emma ganhou sua música. Lucas ganhou seus robôs. E eu ganhei algo ainda mais valioso: a confiança e a felicidade dos meus filhos e a certeza de que eu lutaria por eles, acontecesse o que acontecesse. Isso valia mais do que todos os brindes com champanhe e reuniões de família do mundo. Numa noite fresca de primavera, no final de abril, 1 ano e quase 4 meses depois de tudo mudar, Emma se apresentou em um prestigiado festival juvenil de música. Sua composição emocionou o público, que se levantou em aplausos de pé. Depois do concerto, várias pessoas se aproximaram para elogiá-la, perguntar sobre seu treinamento e dizer que ela tinha um futuro brilhante pela frente. Lucas estava ao meu lado, radiante de orgulho pela irmã. Olhei para meus filhos, essas crianças supostamente sem talento, tão comuns, e senti meu coração se encher de um amor feroz, um amor que não precisava de validação de quem já havia provado não merecer presenciá-lo. Sem medalhas, sem talento, murmurei para mim mesma, lembrando o desprezo de Vitória. Emma ouviu e sorriu para mim. Igual a mamãe, né? Exatamente como a mamãe, respondi, abraçando os dois bem forte. E estávamos indo muito bem.